Você já ouviu falar da tecnologia S-Bus da Futaba ou X-Bus da antiga JR? Aquela tecnologia que você consegue ligar todos os seus servos através de um único fio, basicamente ligando tudo com um Y. Você não conhece? Então hoje eu vou te explicar como isso funciona. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, já aproveite também para nos seguir nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, é um lugar excelente para você aprender, o aeromodelismoeassim.com. Vamos começar do começo, né? Como que funciona a comunicação entre um receptor e um servo convencional? Então você tem três fios. Um fio é o negativo, um outro fio é o positivo, né, a alimentação, e um terceiro fio que é o sinal. Então você tem dois fios para alimentarem o receptor e um terceiro que é para dizer qual é a posição que o servo deve ficar. Mas qual é o tipo de comunicação, né? Qual é o tipo de sinal que vem através desse fio? É um sinal conhecido como PWM, que é desta maneira aqui, onde você modula, agora eu vou entrar numa parte bem técnica, né? É modulação por largura de pulso. Então você manda um pulso mais largo, ele entende uma informação, você manda um pulso mais estreito, ele depende de outra informação. Então é sempre baseada no tempo essa comunicação. E por que você não pode pegar esse mesmo sinal e mandar para outro servo? Na verdade você pode, é isso que você faz ao utilizar um Y. Você está pegando uma fonte de sinal e dividindo para dois servos que vão realizar exatamente o mesmo comando. Não tem como você utilizar um Y e depois querer fazer uma configuração diferente, um servo e outra configuração em outro servo. Ao utilizar um Y, os servos vão trabalhar de maneira igual, inclusive o lado do comando. Foi aí então que surgiu essa tecnologia S-Bus que a Futaba criou. E esta tecnologia se baseia na comunicação serial, aquela mesma que é utilizada na porta USB do seu computador. Ou seja, uma informação é enviada, depois envia outra, envia outra, envia outra, de maneira serial, ou seja, uma atrás da outra. Muito diferente da comunicação que existia com o PWM. Na verdade existe, porque ainda assim é a maioria dos servos do aeromodelismo, que é uma comunicação entre aspas, né, do tipo paralela, que você precisa de vários fios, né, um fio para cada servo, digamos assim, e através desse fio você manda só a comunicação para aquele servo. Então manda para o servo, manda para o servo, manda para outro servo. E os servos são burros, porque eles simplesmente executam tudo o que recebem, o que já não acontece com a comunicação serial, porque o servo é um servo especial, claro, e ele é programado só para responder ao comando que é para ele. Então, digamos assim, o receptor envia através de um mesmo fio uma informação: servo do aileron na posição 0. Depois ele envia servo do profundor na posição 1, servo do leme na posição 0. O servo do profundor só vai interpretar o comando que vai para ele. Ou seja, ele recebe todos os comandos, só que ele fala: esse não é meu, esse não é meu, não, esse é meu. Vai lá e atualiza a posição do servo. Basicamente é isso que acontece, e é por isso que nós precisamos de equipamentos específicos para funcionarem na tecnologia S-Bus. Não adianta você pegar um servo convencional e tentar ligar tudo em um único fio só, não, que não vai funcionar. Se você tiver o servo correto, você faz uma programação no servo também, porque o servo precisa ser programado, e você faz com que ele responda apenas aquele comando do rádio. É uma coisa inovadora e interessante ou não? Eu gostei muito de saber dessa tecnologia, apesar de que daqui a pouco eu vou falar da utilidade dela e é um pouco questionável isso. Então assim, a principal vantagem frente à comunicação PWM realmente é a eliminação de fios. Então assim, para a asa, por mais que você tenha um servo para o trem de pouso, um servo para o flap, um servo para o aileron e um servo para soltar bomba no caso de um avião escala ou qualquer outra coisa,
você utiliza apenas um fio. Só que isso é uma vantagem e também é uma desvantagem, porque caso esse único fio dê problema, né, ou simplesmente um dos fios que compõem o cabo do servo dê problema, você perde toda a sua asa ou todo o seu grupo de cauda ou toda a sua outra asa. Então assim, é uma coisa boa, mas que precisa ser muito bem feito para que realmente não ocasione nenhum problema maior. E como eu acabei dizendo um pouquinho quando eu estava falando da tecnologia, né, do funcionamento da tecnologia, você precisa ter todos os componentes compatíveis com o S-Bus, certo? Eu falo S-Bus porque é a tecnologia mais próxima a mim. Eu sou usuário, por assim dizer, de Futaba. Eu não fumo Futaba, mas eu uso para voar o meu Futaba. E assim, eu falo S-Bus porque é mais próxima de mim. Eu nunca utilizei a X-Bus. Então é o seguinte, a tecnologia S-Bus tem os seus componentes. Então, por exemplo, você pode sim pegar um receptor que só tem uma saída S-Bus e através de um decodificador ligar vários servos. Da mesma maneira que você pode fazer o contrário, pegar todos os canais do seu receptor, desde o canal 1 até o canal 10, por exemplo, passar eles por um codificador e eles viram S-Bus para se comunicar com algum outro equipamento. Mas assim, o equipamento precisa ser compatível, então tanto codificador quanto decodificador, receptor e servo precisam ser S-Bus e precisam ter a mesma tecnologia. Só fazendo um adendo aí que eu acabei até aprendendo enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, a tecnologia S-Bus 2 veio para fazer com que a telemetria funcionasse nesse mesmo fio que o receptor usa. Então nesse mesmo fio você faz a comunicação com os servos e nesse mesmo fio você recebe os dados da telemetria. É uma coisa muito interessante, até digamos assim, um pouco inimaginável para nós aeromodelistas que até então utilizávamos um fio para cada servo. A principal desvantagem que eu vejo dessa tecnologia é o preço. Assim, os servos realmente são bem mais caros, a não ser os servos tops da linha da Futaba e também da JR, que hoje se chama G-Force, então não existe mais JR, apesar deles terem mantido aí mais ou menos o nome. Os servos são bem mais caros do que os servos convencionais. Então, por exemplo, um servo standard, aquele servo que serve para qualquer avião aí, até motor 15 cilindradas ou motor 120 Glow, 90 Glow, alguma coisa assim, de 1,5 m de envergadura, você paga $14 no servo comum da Futaba. O mesmo servo com a tecnologia S-Bus custa $30, que é praticamente o preço de um servo high torque com engrenagem de metal, hein? Um servo de 10 kg. Um servo de 10 kg custa $30, um Hi-Tech 645, por exemplo, enquanto um servo da Futaba, simples, com tecnologia S-Bus, custa o mesmo preço. Então assim, é preciso ponderar muito, ver se realmente vale a pena. Eu até hoje não vi nenhum aeromodelo pessoalmente que utilizasse todos os servos S-Bus. Então assim, é uma tecnologia que existe, mas não é muito utilizada. Pelo menos aqui no Brasil, que é onde eu tenho um conhecimento maior. E se você está gostando desse vídeo, de conhecer uma tecnologia nova, conhecer uma coisa que quase ninguém usa, já aproveite para se inscrever aqui no canal. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se e caso você não queira perder nenhuma das nossas notificações, se você quiser saber do vídeo exatamente quando ele sai, clique no sininho também, que assim o YouTube te avisa assim que eu postar o vídeo. E qual foi a minha experiência com a tecnologia S-Bus? Não sei se vocês lembram, mas quando eu fiz o review deste giro aqui, eu disse que ele era compatível com tecnologia tanto PPM, que é uma outra tecnologia de comunicação com servo, quanto S-Bus. E quando eu programei o meu rádio, né, quando eu fiz o setup do meu Tucano, deste vídeo aqui, o Tucano da DNA, com o giro, eu já aproveitei para programá-lo da maneira S-Bus. Então assim, em vez de levar 4, 5 cabos do receptor para o giro, eu levei apenas um e depois do giro para os servos, eu dividi novamente esses cabos, porque é uma função que o giro oferece, e ele comunica de maneira simples, né, com PWM, com todos os servos. Fez grande diferença? Fez diferença na parte de conexão de fio. Funcionou perfeitamente, não tive nenhum problema e foi super simples. Na verdade, foi muito mais simples do que eu imaginava. Eu gostei de ter essa primeira experiência com S-Bus, mas só utilizei mesmo porque eu estava utilizando o giro. Se não fosse este caso do equipamento,
Até hoje eu nunca teria utilizado um receptor S-Bus ou a porta S-Bus, por assim dizer, né? E uma coisa que realmente eu achei uma vantagem grande, mas isso eu diria que é para pessoas que buscam competir, que buscam desempenho extremos, principalmente competição de acrobacia, competição de pylon, que é uma competição de corrida com aeromodelo, é que os servos que trabalham com S-Bus, segundo um amigo meu, é muito mais rápido do que um servo que trabalha com PWM. Então assim, a percepção de velocidade é muito maior. Se é verdade eu não sei, até porque seria difícil testar isso, mas foi um amigo meu muito bom do aeromodelismo que disse, por isso eu acredito na opinião dele. Mas até que ponto vale isso, né? Uma tecnologia extremamente cara, que você não encontra grandes equipamentos aqui no Brasil para isso. Você tem receptor, eu digo pela Futaba, gente, eu utilizo muito equipamento Futaba, então eu falo da Futaba. Os receptores dela hoje já tem porta S-Bus, então é só você comprar o servo e ligar, mas os servos são caros e os servos você não encontra, então assim, na minha opinião, é uma tecnologia nova que acaba fazendo a mesma coisa de maneira diferente. E isso não pega no hobby. Para você emplacar uma tecnologia no hobby, ela realmente precisa fazer a diferença, precisa ser melhor em algo. Então, vamos ver o que acontece aí com a tecnologia. Inclusive o S-Bus já está sendo copiado por outras marcas. Eu espero que isso se popularize, que daqui a um tempo todo mundo utilize apenas um fio no aeromodelo, né? Passa um fio lá, enche de Y, que na verdade não é nada mais que isso. A Futaba vende um hubzinho, que é um Y, por um preço muito caro. Então assim, se você comprar um servo S-Bus é só pôr um Y no lugar que vai funcionar de qualquer maneira, tá? Então acho que essa é a dica que mais valeu do vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Caso você tenha mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque aeromodelismo é assim!